Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma discussão fantástica, hoje abordando uma vez mais temas interestelares, extraterrestres. Presente aqui conosco o nosso querido professor Marcos Kuznick, sócio fundador do programa, que vem hoje abordar um assunto muito interessante. E se os extraterrestres finalmente respondessem às nossas várias tentativas de contato? Quais seriam as implicações disso? Antes de a gente iniciar a discussão, eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o teu like de confiança. É o conjunto dessas ações que permite que o YouTube se lembre da gente e indique os nossos vídeos. É muito importante também. Quero lembrar também que em meu nome, no nome do Marcos, né, que aqui está já aparecendo para vocês, nós agradecemos muito todo o movimento de ajuda ao canal Realidade Fantástica, as doações que têm nos chegado, e continuamos pedindo para que, por favor, continuem, porque são esses insumos que nos chegam, que nos ajudam a continuar. São esses apoios, é o apoio de você que gosta do canal Realidade Fantástica, que permite que o canal continue. Para você fazer a sua doação em qualquer valor, você tem a chave Pix do canal Realidade Fantástica, que está em nome aqui do professor Marcos Kuznick, e você pode, se seu coração assim o desejar, fazer a sua colaboração. Gratidão de coração por toda essa ajuda humanitária. Tudo bem com você, Marquinhos? Tudo bem, Jamil? Um prazer estar aqui hoje, não falando de astrologia, mas falando um pouco de ficção científica, que é um gênero dos mais importantes, e um pouco dessa expectativa que o ser humano tem em fazer contato com inteligências extraterrestres e tentando responder por que que isso não aconteceu ou será que já aconteceu? Então é isso que a gente vai falar um pouco aqui, né, Jamil? Com certeza. Você sabe, Marquinhos, que aquele filme, né, é baseado, inclusive, se não me engano, numa obra do Carl Sagan, Contato. Inclusive, ele foi consultor do filme. Eu lembro que me impressionou muito, né, porque eles estavam tentando fazer contato e finalmente receberam uma resposta que não era necessariamente aquela que eles esperavam. Mas parece que agora a Netflix está soltando aí uma série, Marcos, que você assistiu, eu acabei não assistindo, que aborda um pouquinho toda essa questão e os paradigmas implicados, que é a série Os Três Corpos. Então, primeiro, dá um resumo dessa série e eu gostaria que você tirasse algumas reflexões disso. Então, a ficção científica, pessoal, é um gênero extremamente importante, porque talvez mais do que revelar acerca de algum futuro que a ficção tenta antever, ela projeta as nossas próprias angústias do presente. Então, se você quer conhecer uma época, quer conhecer um povo, basta olhar em algum produto de ficção científica daquele momento que a gente vai saber quais são as dores daquele momento, quais são as questões. Então, a gente vê, por exemplo, lá no Mad Max, né, o gênero cyberpunk, né, que ele é filmado durante a crise do petróleo dos anos 70. Então, aquela busca incessante por combustível, né, a precarização do Estado. Depois temos outras obras fantásticas, por exemplo, o Robocop, né, o primeiro, que é muito bom, porque ele pega um problema do momento, que é o avanço das corporações, né, e como as corporações estão, inclusive, tomando lugar do Estado. Né? A polícia de Detroit está sendo privatizada. Né? Ou então o Matrix, ali do início dos anos 2000, em que vai colocar em casa essa história do pós-modernismo. Será que a gente pode acreditar no que a gente está vendo? Será que a nossa sociedade, os nossos valores não são meramente uma ilusão? Então, isso a ficção científica nos dá essas pistas. E o tema dos extraterrestres, durante toda a ficção científica, desde o começo, desde o que o H.G. Wells, né, no fim do século XIX, escreve A Guerra dos Mundos, né, a gente vai ver o alienígena como essa alegoria do outro. Né? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos vai produzir muitas dessas alegorias, o alienígena, principalmente o alienígena malvado, ele vai representar os adversários políticos dos Estados Unidos, vai assumir, inclusive, discursos semelhantes, posturas semelhantes. Então, a ficção científica, quando ela não é apenas um besterol, uma coisa assim, feita com um entretenimento baixo, quando ela é pensada e traz questões filosóficas importantes, ela acaba se tornando muito interessante. E esse é o caso de uma trilogia escrita por um autor chinês chamado Cixin Liu.
ele é um cientista da computação chinês e um autor de ficção científica premiado de sucesso. E ele tem uma trilogia que chama Lembrança do Passado da Terra. É um verdadeiro Senhor dos Anéis aí, com 3 livros, né? O primeiro livro chama O Problema dos Três Corpos, depois ele tem um outro livro que chama A Floresta Sombria e um outro que chama O Fim da Morte, onde ele narra, durante essa trilogia, toda a consequência de um contato com seres extraterrestres. Então, essa série foi adaptada agora pela Netflix, pelos mesmos produtores que fizeram o Game of Thrones, inclusive parte do elenco também tá nessa série. Eu fiquei surpreso assim pela profundidade da história e pela qualidade da construção dos personagens. Mas assim, grosso modo, ela gira na seguinte premissa. Ela começa lá na Revolução Cultural Chinesa, né, durante os anos 60, onde houve uma perseguição de dissidentes políticos, etc., e um professor de física é morto, né, por estar ensinando teorias que são consideradas subversivas pelo governo chinês então, teoria da relatividade, enfim, que é considerada propaganda ocidental. E a filha dele vê a execução do pai, ela também uma física, ela vai parar num campo de trabalho forçado e depois ela vai trabalhar numa estação de um projeto secreto que visa transmitir mensagens para o espaço, tentando contactar alguma civilização que estivesse ouvindo. Em um determinado ela recebe uma resposta. E essa resposta diz: fique quieta, não responda. Não responda porque se você responder, alguém vai escutar e eles vão aí. E acaba que isso acontece. Acaba despertando a nossa existência para uma raça chamada Santi, ou Trissolarianos, que é um planeta que vive num sistema tem 3 sóis, por isso o problema dos 3 corpos, onde a órbita desse planeta é muito instável, que causa catástrofes sucessivas. E esse é o grande problema dos Trissolarianos, porque eles têm que abandonar o planeta deles e passam a dirigir para a Terra. Então, a série é constituída nessa premissa muito interessante, em todo o drama que acaba revelando muito mais de nós mesmos do que dessa raça alienígena. Interessante que no conceito dele, Jamil, não vou dar muito spoiler, né? Mas eles partem do planeta deles, mas como eles só conseguem viajar a 1% da velocidade da luz, eles vão levar 400 anos ainda para chegar na Terra. E eles calculam que durante esse tempo o ser humano vai estar tão avançado quanto eles, ou seja, quando eles chegarem aqui, nós não só os destruiríamos, como iriam atrás dos que ficaram e destruiríamos o planeta deles então. Aí tem toda essa questão da ciência. Mas é fantástico e gira em torno de uma premissa parecida com o filme Contato, né? Que é a radioastronomia no primeiro momento, né? Que é uma das Agora, modalidades de busca. Marquinhos, você que é uma pessoa que além, né, vocês conhecem o nosso professor Marquinhos, ele é especializado em astrologia, mas ele também realiza muitos experimentos em eletrônica, até inclusive, de certa forma, em astronomia. Você acha que já há possibilidade da humanidade ter recebido isso, algum sinal de resposta, e isso está sendo guardado por medo das implicações sobre as grandes massas? Então, aqui para abordar isso é um tema também abordado na série, nós temos a questão do famoso paradoxo de Fermi, né, que foi dado em homenagem ao Enrico Fermi. Então, diz que em 1950, o Enrico Fermi, que foi um dos mais importantes, um físico ítalo-americano, né, participou do projeto Manhattan, etc., ele estava reunido com alguns colegas do Los Alamos, né, famoso Los Alamos no Novo México, e surgiu essa conversa de nave espacial, disco voador. E daí no meio ele teria perguntado, mas cadê todo mundo então? Porque a premissa é o seguinte, ó, indo na linha de raciocínio, a gente teria que pensar assim. Primeiro, existem bilhões de estrelas na Via Láctea, só pensando na Via Láctea. E dessas bilhões de estrelas, muitas delas são similares ao nosso Sol. Ou seja, planetas rochosos, onde haveria uma alta probabilidade
de algumas dessas estrelas possuírem vida similar à Terra. Isso foi feita uma equação chamada a equação de Drake, né? Drake Equation, e que muitas dessas estrelas e, consequentemente, os planetas são mais antigos que o nosso, bem mais antigos do que o nosso. Se planetas como a Terra existem, alguns podem ter desenvolvido vida inteligente muito tempo atrás, né? Algumas dessas civilizações, portanto, podem ter desenvolvido viagens extraterrestres e um passo que nós já estamos perseguindo, né? Há Com algum tempo, né? certeza. Pouco tempo, mas já estamos perseguindo. Então, mesmo com esse ritmo lento das viagens interestelares, com o passar desse tempo, a Via Láctea poderia ser atravessada em alguns milhões de anos. Dado que muitas estrelas semelhantes ao Sol são milhares e milhões de anos mais velhas do que o Sol, a Terra já deveria, então, ter sido visitada por civilizações extraterrestres, ou pelo menos por alguma sonda, né? Se não por alguma sonda. No entanto, e aqui é o ponto, não há evidência convincente de que isso tenha acontecido. Aqui a gente pode fazer umas aspas muito grandes que os nossos amigos ufólogos, né, que estão assistindo, né, que acompanham a ufologia, que acompanham casos ufológicos, pesquisador astrológico, vão dizer, não, mas espere aí, vocês estão falando isso, mas já foi comprovado, né? Já foi tirado foto, já foi filmado, existe lá o caso Varginha, que nós já falamos muito aqui no nosso canal, né? Existem tantas outras eventos que poderiam sinalizar que nós estamos sendo visitados. Porém, pessoal, assim, do conhecimento geral do público e de uma forma inequívoca, reconhecido, não vou dizer nem pela ciência, mas pela imprensa e pelo público em geral, até agora nós não tivemos uma confirmação. Então esse é o paradoxo, quer dizer, se a vida no universo ela é tão abundante quanto parece ser, e vida produz vida inteligente, onde estão, né? E assim, existem algumas tentativas de solucionar, de explicar por que desse paradoxo. Como o Jamil falou, né? Eu gosto de fazer experiências com eletrônica, eu adoro rádio, né? Desde que sou bem criança, né? Gosto de montar rádio, sopando rádio. E nos últimos anos eu tenho feito várias experiências no sentido de recepção de rádio, né? E por isso que talvez esse tema da radioastronomia me fascina tanto. E já fascinava logo desde o início da era do rádio, Jamil. O Nikola Tesla, por exemplo, ele narra que lá no fim já do século XIX, ele recebeu alguns sinais que ele achava que eram sinais de Marte. Ele achava que eram sinais de Marte. O Guilherme Marconi também falou disso e muitos outros, já no início da era do rádio, começaram a aventar essa possibilidade de que, por meio da recepção de ondas de rádio, a gente captasse algum sinal de uma civilização avançada, Jamil. Agora, é interessante que, de fato, né, houve várias, não sei se sinais falsos ou alarmes falsos de uma possível resposta. Houve essa questão do Tesla, né, que ele interpretou Sim. como sendo sinais de Marte. Há pesquisadores solitários, você é um deles, né? Alguns deles já teriam falado que receberam algum ruído estranho, mas como você falou, nada definitivo ainda. Agora, Marquinhos, você acha de uma civilização já ter respondido, já ter vindo, se instalado aqui e a gente não está sabendo disso? Então, o que se propõe como uma solução para esse paradoxo, né? Ou seja, da vida extraterrestre? Primeiro, a gente tem que pensar como que é feita a pesquisa científica hoje por vida extraterrestre. Ela basicamente está em algumas frentes, né? Uma frente é a observação planetária direta, né? Desde o fim dos anos 90, que foram descobertos os exoplanetas, né? Que se confirmou que havia planetas fora do nosso sistema solar e foram descobertos vários planetas chamadas superterras, né? Planetas rochosos, sistemas com planetas gasosos, enfim, até similares ao planeta Terra. Então, observar o comportamento desses planetas por observação direta talvez pudesse levar à descoberta de vida extraterrestre.
Claro que isso já passou falsas impressões no passado. Uma delas é os famosos canais de Barth, né? Não sei se você sabe, era muito famoso isso. Um astrônomo italiano, não lembro o nome dele, ele observando, né? Ele viu as linhas, né? E acabou chamando aquilo de canais, né? E o Percival Lowell foi digamos até um mecenas da astronomia, né? Que financiava essas pesquisas. Ele ficou tão impressionado que ele achava realmente que os canais eram prova de que existia uma civilização inteligente no planeta Marte que criou canais de irrigação para que pudesse levar a água do planeta, etc. Então, por muito tempo se acreditou nisso. Depois se provou que os tais canais não existiam, que era uma ilusão de ótica, não tem esses canais de Marte. Mas existe essa observação direta. A outra coisa é as emissões eletromagnéticas. Você veja só, nós, como civilização tecnológica, nós deixamos uma assinatura tecnológica, ou seja, as emissões de rádio, as nossas experiências, etc., elas começaram a emitir sinais pelo espaço e viajando aí à velocidade da luz há pouco mais de 100 anos. Nós começamos a fazer isso. Mas então quer dizer que há 100 anos-luz alguém já pode ter nos ouvido. Uma estação de rádio, uma tentativa de comunicação, né? Então, nós poderíamos tentar fazer o mesmo, né? E é o que tem sido feito por projetos como o SETI, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. São sistemas de antena apontados para diversas partes do universo que tentam ouvir aí no silêncio, né, do espacial algum sinal de presença alienígena. O fato é que até hoje a única a única coisa que causou um uau nas pessoas foi justamente um sinal chamado sinal uau, né, que foi detectado na Universidade de Ohio nos anos 70, mas que nunca mais foi ouvido, né, um pequeno trecho. Agora, Jamil, assim, se a gente for tentar escavar, mantendo essa atitude, o que pode explicar esse paradoxo? Então, eu elenquei aqui algumas das possibilidades, né? A primeira explicação é a seguinte: talvez vida no universo não seja uma coisa tão normal assim. Isso é uma teoria que é chamada teoria da Terra Rara. Tem um livro, Terra Rara, tem vários adeptos dessa teoria. Essa hipótese diz o seguinte, que as condições do planeta Terra elas são tão especiais, ou seja, orbita uma estrela numa distância certa, a gravidade é a gravidade certa, nós temos uma magnetosfera que nos protege das radiações solares, nós temos uma inclinação axial do eixo que causa as estações do ano, nós temos uma lua que proporciona certos fenômenos sem as quais talvez não houvesse vida na Terra, nós temos aspiradores de pó gigante no nosso sistema solar. Júpiter e Saturno, gigantes gasosos, acabam absorvendo meteoritos que de outra forma acertariam em cheio o planeta Terra. Ou seja, esse arranjo planetário, essas condições seriam raríssimas. Raríssimas, né? Você ter todas essas condições. Então, essa é uma possibilidade, que a vida não é tão oxigênio, enfim. Tem críticos também na comunidade científica que dizem não é bem assim. A vida pode se desenvolver de forma anaeróbica, né? Pode se desenvolver em condições de radiação, de gravidade bem diferentes. Mas essa é uma possibilidade, né? Tal da teoria da Terra rara. Que se a vida em si, microbiana que seja, é tão rara assim, vida inteligente seria mais rara ainda. Então, esse é um elemento. O outro elemento é que nós somos assim um caso especial como raça humana, porque as catástrofes naturais, os eventos de extinção em massa nos planetas, como já aconteceu aqui, né, em outras eras geológicas, seriam a norma. Ou seja, dificilmente um planeta conseguiria produzir vida inteligente porque as catástrofes naturais são normais. Isso é um ponto. Outro ponto é questionar se todas as raças que desenvolvem tecnologia avançada. Se isso não é uma visão nossa, mirando ao nosso próprio desenvolvimento e projetando em cima de outras civilizações. Por que eles têm que seguir o mesmo caminho? Por que a tecnologia deles tem que ser igual à nossa, né, baseada em eletromagnetismo, em eletricidade? Por que não pode ser uma outra forma completamente diferente?
Esse é uma outra crítica. Outra questão é dizer o seguinte, olha, a gente está ouvindo aqui espaço, porém as civilizações elas emitem esses sinais por uma fração de tempo no espaço cósmico, o que torna uma loteria muito difícil captar qualquer coisa. Uma outra situação, e eu acho que daí puxa a nossa imaginação, Jamil, é que a vida extraterrestre talvez seja muito incompreensível. Talvez seja alguma coisa tão diferente, tão impensável, que nós não conseguimos compreender. Né? Nessa série dos três corpos, né? Tem várias passagens que lidam com esse estranhamento, né? Também por parte dos extraterrestres, eles não conseguem compreender algumas coisas nossas, simplesmente eles não conseguem entender. E tem um momento que, né, tá lá na série que eles se deparam com uma espécie de um avatar, né, uma figura humana, mas que não é, na verdade, são os trissolarianos. E daí alguém pergunta, qual é a verdadeira forma de vocês? Nós não parecemos nada com isso aqui. E como que é? Você não ia gostar. Então, 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 talvez seja algo tão exótico que a gente não consegue compreender, Jamil. Além disso, a gente pode falar em vida, assim, por que não pode ser um ser do tamanho de um planeta? Ou do tamanho de uma bactéria? Também essa questão da escala humanoide é muito, muito diferente. Também, talvez os alienígenas não queiram ser notados, queiram ser isolados. E aí a gente entra numa teoria bastante sombria, inclusive, né? Bastante dizer que o perigo é a norma do universo. Muita gente critica o Cixin Liu de ser um pouco misantropo, né? De ser pessimista mesmo, né? Com relação ao ser humano. Tem uma parte do livro que ele fala que talvez o ser humano e o mal andem junto. Né? Talvez o mal seja um oceano e nós somos um iceberg. A gente faz parte desse mal, mas só se diferencia pela densidade. Então, me parece que ele tem uma visão assim, meio pessimista do ser humano. E ele tem um dos três livros que é a, a Floresta Sombria, dá nome a uma dessas teorias. Diz o seguinte, olha, no universo, qualquer civilização que detecta outra civilização tem a tendência em exterminar aquela civilização. Por quê? Porque o desenvolvimento daquela civilização é imprevisível. Então é assim como cada um de nós, civilizações, estivéssemos numa floresta sombria como um sniper. Quem se denunciar, o sniper que se denuncia, leva o tiro. Então é melhor ficar quieto. Não fazer, isso é colocado na série também. Não responda, não transmita, não responda. Porque se alguém escutar, eles vão vir atrás. Então, essa é uma outra teoria, né? Além de outras coisas, como que a gente não está ouvindo a tempo suficiente, que a vida inteligente possa ser simplesmente escondida das nossas vistas, que todo mundo está escutando, mas ninguém está transmitindo, que a Terra foi deliberadamente isolada por outras inteligências, para que a gente não visse mesmo, assim, que alguma outra inteligência nos isolou para que não atrapalhasse nossa evolução. E, finalmente, Jamil, a hipótese mais cara, a ufologia, quer dizer que a vida inteligente já está aqui, só não foi identificada. Agora, Marquinhos, você já deu para traçar uma linha mais ou menos do pensamento, né, talvez até ideológico do autor, né? De fato, ele puxa mais para um lado mais pessimista, sombrio, né? De toda essa gama de assunto, né? Mas você também é um entusiasta da ufologia, né? Inclusive, nós começamos praticamente juntos, nos Sim. interessando por esse tema. O que você pessoalmente acha? Eu penso assim, Jamil, olha só. Primeiro tem os desafios técnicos, né? Eu sempre me interessei, eu achava que seria assim também, né? Sei lá, quando eu comecei a estudar rádio, que, poxa, é óbvio então, porque se civilizações desenvolvem tecnologia, elas emitem radiações. Então, pô, daqui a pouco o rádio que tem na minha cozinha, eu vou escutar uma estação extraterrestre, mas não é isso que acontece, né? Arrays, né, gigantes já foram instalados e nunca foi detectado. O que eu penso é o seguinte, que talvez a gente não está ouvindo direito, a gente não está conseguindo separar. Talvez os ruídos
para que eles possam trafegar, viajar as grandes distâncias, etc., eles têm que ser muito potentes ou muito marcados. Eu, pessoalmente, Jamil, acredito que, de alguma forma, a gente foi isolado, né? Ou seja, de alguma maneira, nós não estamos conseguindo ouvir direito o que está acontecendo. Agora, eu não duvido que isso aconteça em algum tempo. Eu, por exemplo, com os meus rádios, e tenho acompanhado a comunidade, aí, até, né, se você é radioamador, também está vendo que eu não sou radioamador, admiro muito o radioamadorismo, né? Os radioamadores a gente conhece. Tem um abraço aí para o nosso amigo Canali, 40, 50 anos, né, de radioamadorismo também. Então, nós temos radioamadores aí há 40, 50 anos que entendem bem dessa questão. O quanto é difícil você, para nós, digamos, amadores, você receber um sinal e identificar aquilo, porque é muito ruído, são muitas interferências eletromagnéticas, então é difícil. Para os que têm recursos, aí talvez, né, e aí a questão já cai na teoria da conspiração, talvez seja a chamada desse vídeo, será que se alguma instituição, algum governo, algum cientista detectasse de forma inequívoca a vinda de um sinal, olha, gente, realmente este sinal prova que está vindo de uma outra. Qual seria o impacto disso? Quer dizer, como que a gente iria reagir com essa notícia bombástica? E na questão da ufologia, a gente sabe que existe um gradiente muito grande de ufólogos, né? A gente vai desde aquele que tem tino jornalístico, que investiga com seriedade, que faz entrevistas, que oferece proposições, opções, né? Até as pessoas a galera da viagem, né? Que tiram coisas aí da imaginação, isso quando não é de má fé. Então, talvez por isso a ufologia ela ainda seja bastante manchada por esses elementos que fazem pseudo-pesquisa. Agora, se essa confirmação viesse, mesmo que não fosse maiores detalhes, eu acho que seria uma bomba muito grande, né? Mas, em determinado momento, Jamil, da nossa história, nós vamos ter que lidar com isso. Porque, na minha opinião, é uma questão de algum tempo para que a gente detecte um sinal, seja por observação direta, seja por radioastronomia, de que sim, né, existem outras vidas inteligentes, outras vidas conscientes no universo. Como é que você vê, Marquinhos, recentemente não, há alguns anos, as forças governamentais e militares dos Estados Unidos divulgaram alguns vídeos de OVNIs, né? Ou agora, como está Sim, sendo chamado, UAPs, né? o E apeso. Uhum. reconheceram que eles não sabem o que é. Que eles não sabem o É, que é. isso, E aí o ufólogo entra com todas as evidências, que tem filmagem, tem fotos, tem inclusive vestígios físicos e toda uma pesquisa, inclusive aqui, nós temos que mandar um abraço para alguns ufólogos que eu pessoalmente admiro, que fazem um trabalho jornalístico, o Boaventura, o Petit, todo esse pessoal que segue para essa linha investigativa. Como é que você vê isso? Nessa perspectiva, agora já com uma instância governamental reconhecendo, olha, não é coisa nossa. efetivamente, assim, desde que a gente sabe que iniciativas governamentais, principalmente dos Estados Unidos, elas existiram desde que o fenômeno começou a ser falado, né? A história dos objetos voadores identificados é muito antiga, né? Há quem identifique no passado humano, né, várias observações, visões, como sendo já manifestação desse fenômeno UFO. E no começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, se começou a observar fenômenos aéreos. Coincidentemente, justamente no momento que o ser humano também começou a ocupar os ares, né? Então houve os dirigíveis fantasmas, né? A gente até falou aqui no canal, né? Foram estranhas luzes, aparentemente dirigíveis, que surgiram nos Estados Unidos, né? E depois as famosas ondas que houveram no pós-Segunda Guerra Mundial. Os governos sempre se interessaram por esse fenômeno. Teve o famoso projeto Blue Book, né, que foi uma observação, uma investigação tocada pelo governo americano que foi inconclusiva. Há quem diga que ela foi feita para ser inconclusiva, para refutar logo de cara qualquer tipo de coisa. O fato de hoje ter sido reconhecido, eu acho que é pela robustez das filmagens das provas.
Claro que aquilo foi vazado, né? Porque você não tem acesso a câmeras de aviões militares aleatoriamente, né? Agora eu acho que chegou o momento em que você pode dizer, olha, realmente não sabemos o que é, a gente não tem nenhuma teoria de como isso funciona. Claro que daqui até a gente admitir ou postular que é uma nave extraterrestre, vai um pulo. Mas eu acho um movimento interessante. E tem surgido muitos, Jamil, não só aqueles famosos que pipocaram, né, a partir de 2018, 2019, como alguns mais recentes também, e de fontes militares, né, de fontes idôneas, no seguinte sentido: a gente sempre fala, nós como leigos, claro, a gente tem uma noção de aeronáutica, de física, né? A gente aprende isso na escola, no ensino médio. Então a gente sabe que movimentos não podem ser feitos, etc. Porém, é diferente você observar e falar que não sabe o que é, e o piloto militar, né? Que tem treinamento, que tem todo um outro tipo de situação. Então, essa possibilidade eu não tiro. Eu acho que nós deveríamos assim retomar uma investigação ufológica muito nos moldes do que eu e você a gente chegou a presenciar, Jamil, lá no fim dos anos 80, onde você tinha pessoas realmente que eram devotadas à investigação jornalística. Claro que muita gente que vai se propor a investigar, às vezes não tem a formação científica adequada, né? De ser um químico, de ser um físico, de ser enfim, alguém que tenha conhecimentos técnicos muito profundos. Porém, o bom senso, né? O bom senso e a busca sincera pela verdade realmente é capaz de produzir boas investigações. E isso havia. Infelizmente, principalmente ali a partir dos anos 90, etc. Não, que isso não existia antes. A gente já conhecia, né, Jamil, uma série de fraudes e farsas que já vinham lá de trás, até dos anos 40, 50. Mas, infelizmente, aumentou muito. Então, por isso que, na minha visão, hoje eu prefiro muito mais estreitar, digamos assim, essa investigação dentro de um tipo de fenômeno observado do que simplesmente acolher relatos que não tenham nenhuma prova, nenhum subsídio importante, já. E é interessante, Marquinhos, antes da gente encerrar essa discussão, agora puxando um pouquinho da antropologia e da sociologia, eu estava lembrando que, no nosso próprio caso, existe um protocolo para, muitas vezes, uma vez detectada uma comunidade originária, a gente evitar um contato em algumas circunstâncias para você não desorganizar aquela Sim. sociedade. E na ficção científica é engraçado para quem é tricker, aí gosta do Star Trek, né? A federação lá da espacial intergaláctica, né? Eles têm também um protocolo de um planeta menos evoluído não tente contato, porque eles não estão preparados, você vai desorganizar a sociedade, etc. Será que também pode haver aí um protocolo como esse por parte de nossos irmãos espaciais? Pode aparecer o autor o autor dos livros lá, o Cixin Liu, ele desenvolve uma sociologia espacial, né, para tentar explicar justamente esses fatores. Nós tiramos isso da nossa própria experiência. A gente viu que quando começa a era das navegações, civilizações foram dizimadas pelo contato, pela incompreensão mútua, né, entre culturas que eram muito diferentes, que tinham valores diferentes, mesmo a questão até física, né? A gente imagina, poxa, e se viesse uma sonda e aterrissasse, né? Será que ela seria inócua, assim? Seria completamente esterilizada? Não poderia trazer algum micróbio cósmico, alguma coisa? Eu lembro que quando ocorreu a viagem para a Lua, né, que os astronautas da Apollo 11 foram, depois voltaram, eles foram colocados em quarentena. Podia ter algum micróbio, né? Muita gente fala que, olha, olhando como eles fizeram, se tivesse, não tinha adiantado nada, porque não isolou muito bem. Mas, assim, trazendo para a nossa experiência, é bem possível, né? A gente não tem capacidade hoje, a gente veja, de lidar com as nossas próprias questões, né? O ser humano se debatendo, se fragmentando, se atacando, né? Infelizmente, aí estamos com várias guerras em curso, sem falar das nossas guerras cotidianas, da violência, etc. A gente não sabe se um contato, ou mesmo uma ciência,
da existência de vida extraterrestre, que efeito poderia ter. Mas eu não duvido que talvez alguém saiba muito mais do que a gente imagina, por enquanto, eu acho que muitas ficções científicas nos fazem pensar, né? O que aconteceria? Um outro filme que eu gostei muito, recente, foi A Chegada, também, né? Porque mostrou um paradigma de vida extraterrestre completamente diferente, né? Outra forma, outro tipo de comunicação, outro tipo de pensamento. Então, às vezes, talvez seja por aí, sabe, Jamil? É a gente refletir como que a gente reagiria vendo esse cenário. Perfeito. Fica aí a dica, então, para você. Assista lá na Netflix Os Três Corpos, tire suas conclusões. Como disse o Marquinhos, eu creio que essas produções, mesmo de ficção científica, muitas delas nos trazem reflexões, nos apresentam paradigmas e contribuem, né, para o robustecimento da nossa análise mesmo, né, tanto individual como coletiva. Então é importante estar acompanhando. Espero que você tenha gostado do programa. Lembrando que temas como esse sempre estarão pipocando aqui no canal Realidade Fantástica, até porque a ufologia propriamente dita é uma das linhas forças aqui do nosso canal. Você que está chegando agora, confira na nossa playlist de entrevistas. Temos entrevistas com vários ufólogos, alguns infelizmente já saudosos, que não estão mais conosco, mas que tem muito material interessante. Lembro também de estimular você, caso você queira e puder fazer uma doação ao canal Realidade Fantástica, nós temos a nossa chave Pix, que está aparecendo aí, mas também está na descrição do nosso vídeo, e é justamente o que permita que a gente continue trazendo material sério, qualificado e reflexões robustas nesse cipoal aí, muitas vezes de besteirol que o YouTube nos apresenta. Então, da minha parte, da parte do Marquinhos, fica o abraço, fica o agradecimento, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais.